Fala aí galera, beleza? Mais uma aulinha do nosso canal, tá? Hoje nós vamos estudar o processo de urbanização brasileira. Como assim urbanização brasileira? O processo de criação das cidades aqui no Brasil, tá? Urbanização é o processo de criação das cidades, tá? Urbanização brasileira. Professor, o que motivou o processo de criação das cidades aqui no Brasil? A urbanização no Brasil, galera, foi motivada por causa disso aqui, ó, por causa da industrialização. Várias indústrias começaram a ser criadas, começaram a vir para o Brasil, criando cidades em torno dessas indústrias, tá? Por que essas indústrias começaram a fazer com que cidades fossem criadas ao seu redor, ao seu lado? Por causa disso aqui, ó, prosperidade econômica. Aqui, quando essas indústrias começaram a vir para o Brasil, começaram a se instalar aqui no Brasil, a migração campo-cidade aumentou muito. Por quê? Por causa da prosperidade econômica. As pessoas falaram assim, opa, lá na cidade está melhor, porque tem emprego, tem indústria, tem carteira assinada, tem vários benefícios. Tanto que em 1930 houve o quê? Uma política de regulamentação do trabalho urbano. Como assim, professor? Uma política de regulamentação do trabalho urbano? Os políticos brasileiros criaram a regulamentação do trabalho urbano, ok? 1930, 1940, presta atenção, 10 anos depois, em 1940, a gente já notou um aumento expressivo da urbanização. 10 anos depois, em 1930, os políticos criaram política de regulamentação do trabalho urbano. 10 anos depois, em 1940, aumento expressivo da urbanização. Ou seja, 10 anos depois, o processo de urbanização cresceu muito. Por quê? Por causa da prosperidade econômica, tá? Claro que a gente também tem que falar do êxodo rural, tá? O que motivou também essa migração campo-cidade, tá? A gente já falou sobre êxodo rural, tá? Em outra aula, mas aqui a gente está falando sobre urbanização, tá? Então, o que motivou as pessoas saírem do campo para a cidade? Prosperidade econômica juntamente com o êxodo rural, tá? 1970, população urbana passa a ser maior que a população rural. Professor, como assim? Você observa que em 1930 os políticos criam a regulamentação do trabalho urbano, em 1940 já se observa uma grande migração do campo para a cidade, e em 1970 a população urbana passa a ser maior do que a população rural. Até 1960 a população majoritária do Brasil era a população rural, ou seja, a maioria da população brasileira vivia na zona rural, vivia no campo, no espaço rural. A partir de 1970, isso trocou. A população urbana se tornou maior que a população rural. Por causa de quê? Por causa das indústrias, prosperidade econômica, política de regulamentação do trabalho urbano, tá? Uma série de coisas fizeram com que as cidades, as pessoas vivendo no espaço urbano fosse maior do que no espaço rural, ok? 1980, o número de cidades do país dobra. Você observa 1930, 1940, 1970, a gente chega em 1980 com o número de cidades do país dobrando, tá? 1980, 70, a gente já tem uma população urbana maior que a população rural. 1980, o fluxo é tão grande que as cidades já começam a dobrar. Ó, cidades médias e grandes são as que mais cresciam naquela época, em 1980. Cidades com 100 mil habitantes passaram de 11 para 95. Olha como é que se deu o processo de urbanização no Brasil. Cidades com 100 mil habitantes passaram de 11 para 95. Isso em 1980. A gente chega em 1990, consolidado o espaço urbano. Mais pessoas no espaço urbano, né, como a gente vive hoje, mais pessoas no espaço urbano do que pessoas no espaço rural. Olha o que acontece em 1990. As indústrias saem dos grandes centros urbanos em direção ao interior do país. Por que as indústrias estão começando a sair dos grandes centros urbanos e ir para a cidade do interior? Porque está ficando muito caro para as indústrias ficarem nos grandes centros urbanos. Então essas empresas, as indústrias, elas estão fazendo o caminho inverso agora, elas estão migrando para o interior dessas cidades, porque fica mais barato, ok? Com isso, as cidades do interior começaram a crescer. Por que as cidades do interior começaram a crescer? Porque tem indústria, tem o quê? Prosperidade econômica. As pessoas começam a ir atrás de empregos, de trabalho. Então, essas indústrias, quando saem dos grandes centros urbanos e vão para o interior das cidades, há uma migração também das pessoas atrás dessas indústrias, atrás do quê? Da prosperidade econômica. Perfeito? Ok?
Mas, professor, as grandes cidades então param de crescer quando as indústrias saem? Não, elas não param de crescer, elas diminuem seu crescimento, embora elas continuem crescendo. Mas as cidades do interior, elas começam a ter um boom populacional por causa da indústria que está se alojando ali, tá? Aí a gente tem aqui, ó, hoje, segundo o IBGE, as cidades que mais crescem têm entre 100 mil e 2 milhões de habitantes. Hoje, segundo o IBGE, claro que o último censo do IBGE foi em 2010, né, tem de 10 em 10 anos, provavelmente esse ano tenha o censo do IBGE, mas segundo o IBGE, as cidades que mais crescem estão entre as de 100 mil e 2 milhões de habitantes, tá? Galera, espero que vocês tenham entendido, eu vou ficar por aqui, tá? O processo de urbanização brasileira não é uma aula de história, é uma aula de geografia. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, me ajudem, dê o like, valeu!